desastres aéreos. Esta reconstituição foi baseada na opinião de especialistas e em fatos sobre o voo. Noite de 24 de agosto de 2001. Um Airbus A330 com 306 passageiros a bordo e com sua capacidade total ficou sem combustível a meio caminho de seu destino sobre o Atlântico. Como poderia uma aeronave de última geração e computadorizada sofrer uma falha tão catastrófica? Mayday, Mayday, Mayday. Perdemos os 2 motores por falta de combustível. Estamos planando agora. Estamos a 30 mil pés, descendo à razão de 2 mil pés por minuto. Vamos pousar na água. Coloquem os coletes salva-vidas. O que está acontecendo? Senhor, por favor, calma. Este filme investiga o que aconteceu com o voo 236 da Air Transat. É isso, está acabado. Vamos morrer nos próximos 5 ou 10 minutos. Velocidade aumentando, 203 nós, rápido demais. Protejam suas cabeças agora. Ah, meu Deus! Air Transat. De agosto de 2001, o aeroporto internacional de Toronto está movimentado. A Air Transat é uma empresa aérea que cresceu rapidamente, tornando-se uma das maiores empresas aéreas no Canadá. Pleno verão traz menos viajantes a negócios e um clima de férias. O destino da Air Transat é Lisboa. A maioria dos passageiros são canadenses visitando a Europa ou imigrantes portugueses indo para casa. 19h34. O avião, um Airbus A330 com 2 motores, está sendo pilotado por um jovem copiloto, Dirk de Jager, e um experiente capitão, Robert Pichet. O capitão Robert Pichet é alguém um tanto fora do comum. O capitão Robert Pichet ganhou suas insígnias quando aprendeu a voar no norte, nas províncias de Quebec, onde as condições geralmente são muito severas. O deck de voo do A330 é ultramoderno. Computadores conectados a mais de 100 sensores a bordo monitoram constantemente a operação do avião. Este filme revela como problemas sérios podem surgir quando os pilotos obtêm leituras incomuns dos computadores e começam a desconfiar delas. Naquela noite, os computadores decolagem tranquila do voo 236. 236 seguir a 320 Air Canada. Virar à esquerda em Romeu e manter 24 direita. Entendido. Seguir a 320 Air Canada. Virar esquerda em Romeu e manter 24 direita. Com a tripulação de 13 pessoas, o voo 236 tem 306 pessoas a bordo. Mas que legal. 20 horas e 20 minutos. Transat 236, livre para decolar. 240 em 8. Pronto para decolar, 24 direita. Transat 236. Às 20 horas e 20 minutos, o Airbus A330 com mais de 47 toneladas de combustível deixou Toronto em direção a Lisboa. V1, rotate. A previsão do tempo para a travessia do Atlântico é boa. Tudo corre tranquilamente no deck de voo, com exceção de um pequeno ajuste na rota. Para evitar congestionamento, o controle aéreo direciona o voo 96 km ao sul de sua rota original. É uma alteração mínima, mas terá um papel crucial mais tarde. Os passageiros se acomodam para a longa travessia. Tudo parecia normal e, na verdade, eu já tinha viajado pela Air Transat e não tinha achado muito boa. Fiquei surpresa pela qualidade do voo, que estava no horário, o avião era mais novo e achamos que, no geral, estava muito melhor do que esperávamos. Estamos passando para a nossa próxima checklist. A cada ação checa sua posição e seu consumo de combustível comparando-os a seu plano de voo. 11,2 toneladas à direita, 11,2 toneladas à esquerda. Apesar de sistemas computadorizados, alguns procedimentos como a verificação do combustível a bordo precisam ser feitos manualmente. Comparando-se a quantidade de combustível nos tanques com a quantidade com a qual começaram, os pilotos podem ficar de olho em seu consumo de combustível. Checagem de combustível completada, nível normal para distância percorrida. Certo. Durante as primeiras 5 horas, tudo é rotina. A tripulação do voo, a Air Transat e investigadores do acidente, todos se negaram a dar entrevistas a respeito do que ocorreu em seguida.
Este filme utiliza fatos conhecidos sobre os procedimentos de emergência padrão de voo, além da opinião de especialistas para a reconstrução do que ocorreu no voo 236. Veja, estamos recebendo um sinal de alerta. Temperatura do óleo baixa e pressão do óleo alta no número 2. Este alerta é o primeiro estágio da crise. A pressão do óleo está normal no número 1. E ligeiramente alta no número 2. O display do computador revela que a temperatura do óleo está baixa no motor número 2. Entretanto, a temperatura do óleo está alta. Era uma leitura bastante incomum. Os pilotos estão confusos. Não consigo achar nada aqui. Vou olhar no FCOM. Tá bom. Uma indicação de baixa temperatura do óleo é normalmente indicação de leitura incorreta, sensores ruins. As temperaturas de óleo não caem. Normalmente elas aumentam. Uma temperatura baixa de óleo não seria motivo de preocupação. A alta pressão do óleo é uma indicação bastante estranha. Na verdade, eu nunca soube de uma. É apenas indicativo da contaminação, normalmente, do óleo com combustível. Não é algo explicado nos manuais. Chama a empresa. A tripulação entra em contato com o grupo de manutenção em Montreal. Transat 236 para manutenção Mirabel. Mirabel Transat 236, diga. Manutenção Transat Mirabel. Estamos recebendo o alerta baixa temperatura do óleo e pressão do óleo alta no ECAM para o motor número 2. Não achei nada no FCOM. Você pode nos ajudar? Vou verificar o manual. A tripulação em terra não tem uma solução imediata. Os pilotos precisam resolver o problema sozinhos. Eles podem ter dado algum conselho sobre como resolver o problema, para ver se isso ajudaria. Mas, em última análise, os pilotos estão lá sozinhos. Eles podem até conseguir conselhos de alguém a quilômetros de distância, mas não podem resolver os problemas. Continuem monitorando seus níveis de combustível e vejam o que acontece. Mas uma vez que as leituras de óleo estão tão incomuns, os pilotos acreditam que isso possa indicar um erro do computador. A tripulação continua monitorando os níveis de óleo. O Air Transat 236 continua na rota. E então, 20 minutos mais tarde, um novo alerta. Alerta de Fume Balance? Eu nunca vi isso. Siga as ações ECAM. Eu falo com o tráfego aéreo. No Airbus 330, a maior parte do combustível fica em grandes tanques nas asas. O computador agora detectou que o nível de combustível na direita está significativamente menor do que o nível na esquerda. A tripulação consulta o manual de voo do Airbus, que recomenda a transferência de combustível através de uma válvula especial de alimentação cruzada. O combustível irá, então, passar de um tanque para o outro. Mas antes de abrir a válvula, os pilotos precisam se certificar de que o desequilíbrio do combustível não é provocado por um problema mais sério, como um vazamento de combustível. A última checagem de combustível foi há 10 minutos e estava ok. Nenhuma indicação de vazamento. Continue. Alimentação cruzada. Acionando. Acionada. Uma vez iniciada a alimentação para corrigir o desequilíbrio de combustível, uma ação restauradora deve começar muito rapidamente. Em outras palavras, a situação não pode continuar piorando. Ela se estabilizaria imediatamente e então começaria a autocorreção. Mas a situação não fica melhor. Sem que os pilotos saibam, há um grande vazamento de combustível no motor número 2 do lado direito do avião. O voo 236 está a cerca de 300 quilômetros da Terra mais próxima, em meio ao Atlântico. 1.000 metros acima do Atlântico, a 300 quilômetros de distância, o voo 236 da Air Transat está em dificuldades. Sem o conhecimento dos pilotos, o motor direito está vazando. O sistema de computador do avião emitiu uma série de alertas, mas os pilotos acreditam que sejam erros do computador. Já tinha visto uma coisa dessas? Não. Nunca. Isso não faz sentido. Mesmo que haja um vazamento, não explica o alerta sobre o sistema de óleo. E estava tudo ok na última checagem a 30 Oeste. Aposto que é um problema do computador. A tarefa de descobrir se está havendo um vazamento fica mais difícil devido ao projeto dos sistemas do Airbus. Os sistemas monitoram centenas e centenas de sensores. E, você sabe, eles podem ser afetados por coisas tão corriqueiras quanto um pouco de geada ou gelo em um sensor.
levando a apresentar informações erradas. Não há qualquer sinal de alerta para indicar que o nível de combustível está caindo mais depressa do que o consumo dos motores. Portanto, os pilotos não estão recebendo indicação de que haveria um vazamento de combustível. O combustível não está indo para os tanques da asa direita. E a quantidade de combustível? Está muito baixa, espere. Quando o copiloto completa os cálculos, ele descobre que há alguma coisa muito errada. Muito errada. É menos combustível do que deveríamos ter. Deve ser um vazamento. Cheque de novo. De Jager encontra uma diferença perturbadora. De acordo com os gauges, os tanques da direita estão bem abaixo do nível em que deveriam estar conforme o plano de voo. E não há praticamente mais nada. E o Trim Tank? Não há nada nele também. Sim? Alô, aqui é o primeiro oficial. Pode vir à cabine, por favor? Certo. Embora o capitão Piché ainda acredite que esteja lidando com o problema do computador, ele, no entanto, decide pedir uma verificação visual, apenas para confirmar se há um vazamento de combustível. Capitão? Será que você e a Karen podem pegar umas lanternas e ir até as janelas? Vejam se conseguem enxergar alguma coisa saindo das asas. Parecerá uma névoa ou um fluxo e avisem imediatamente. Certo. Dirk, quero uma outra checagem completa no combustível. Com licença. À luz do dia, o combustível vazando da asa traseira teria sido claramente visível. Entretanto, à noite, mesmo com uma lanterna, o vazamento de combustível é impossível de ser visto. A tripulação, evidentemente, percebeu que a situação não estava melhorando. E, naquele momento em que as circunstâncias estavam ficando mais sérias, acredito que deve ter havido alguma argumentação entre os dois. As medidas a serem tomadas em seguida. Se o computador estiver correto, com a quantidade de combustível restante, o Airbus não será mais capaz de chegar a Lisboa. O capitão Piché é forçado a desviar o voo. Temos que voltar. Veja com o controle marítimo qual é o aeroporto mais próximo. Transat 236, controle de Santa Maria. Pode nos informar campo de pouso mais próximo? Temos possível problema com combustível. A pista mais próxima está a mais de 300 quilômetros de distância. Mas com o combustível restante, deve ser possível chegar à base militar de Lages, na minúscula ilha de Terceira, nos Açores. Controle de Santa Maria, Transat 236, prossiga, nível de voo 230-390 direto. 350 milhas para threshold. Estão declarando emergência? Aguarde controle de Santa Maria. Ainda não. Deve ser o computador. Transat 236, controle de Santa Maria. Nenhuma assistência solicitada ainda. O voo 236 continua em direção ao sul nos próximos 25 minutos. Tudo na cabine parece normal. Mas na cabine do piloto, as níveis estão piorando. Deve ser o computador. Eu chequei. Não há nada no trem ou no tanque central. E os gauges mostram apenas lastro. De acordo com os marcadores, o avião está usando combustível muito mais rapidamente do que o normal. Acreditando ou não nos marcadores, o capitão não tem escolha. Ele precisa alertar o tráfego aéreo. Temos de declarar emergência de combustível. Transat 236, controle de Santa Maria. Controle de Santa Maria, Transat 236, prossiga. Transat 236, declarando emergência de combustível. Espero realmente que seja um problema no computador. Porque se aterrissarmos nos Açores com o tanque do avião pela metade, seremos crucificados. Mas às 6h13 da manhã, menos de uma hora depois do primeiro alerta de combustível, a gravidade de sua situação se apresenta por inteiro. O motor do lado direito fica sem combustível e para de funcionar. Estamos perdendo o motor número 2. Eu não acredito. Vamos lá, impulso máximo no número 1. O que foi isso? O que está acontecendo? As luzes começaram a piscar, o que eu achei muito esquisito, estranho. Com um motor
motor. O Airbus não voará a 13 mil metros. Eles precisam descer rapidamente. Tente transferir combustível do tanque central e do trim tank. Transferindo. Combustível chegando a 0. Não pode ser. Não vamos ficar completamente secos neste avião. Certo. Não podemos ficar a 13 mil metros com apenas um motor. Olhe, vamos descer até 11 mil metros para controlar nossa velocidade. 236 para a Torre de Lages. Perdemos o motor. O motor se apagou. Entendido, Aeroporto de Lages. 236. Podemos vê-los no radar principal. Estão a 135 milhas náuticas do campo de Lages. Estamos a 135 milhas náuticas do campo de Lages. Durante os próximos 10 minutos, o Airbus continua com seu motor restante. Os pilotos ainda acreditam que o computador esteja parcialmente errado e que eles possam conseguir chegar a Lages com combustível. No fim, está tudo certo. O indicador de combustível está caindo rapidamente. Está quase no 0. No entanto, 13 minutos após o motor direito ter parado e com ainda 157 quilômetros pela frente, o motor esquerdo começa a falhar. Estamos perdendo o número 1. Mayday, Mayday, Mayday. Perdemos ambos os motores por falta de combustível. Estamos planando agora. Uma das aeronaves mais sofisticadas da era moderna, levando 306 passageiros e tripulação, é agora nada mais que um gigantesco planador, derivando para baixo em direção ao oceano. Querida, não adianta. Está desligado. Aeromoça? Calma. Tudo bem, querida. Está tudo bem. O que está Relaxa, acontecendo? tá bom? Amigo, você podia ouvir um alfinete cair. Não havia barulho algum naquele avião, nada vindo da cabine ou do exterior. Muitas pessoas estavam rezando e clamando por Deus. Lista de funções que perdemos. Não temos mais estabilizador e nem hidráulico azul e amarelo. Sem ADR 2 e 3. Sem anti-skid, sem reversers, rudder trim. Com a perda dos dois motores, não temos sistemas elétricos. E se os motores não estão funcionando, os geradores não funcionam. E, portanto, não há energia na aeronave. Há um pequeno dispositivo, uma turbina R2. Ela é descida automaticamente abaixo da fuselagem, próximo da asa. É uma pequena hélice colocada no fundo da fuselagem que gira com o vento. E aquela pequena hélice irá fornecer sistemas elétricos e hidráulicos limitados para a aeronave funcionar. Ou seja, embora seja um planador, ao menos é um planador. Calcule até onde podemos ir usando o nosso ângulo de planagem. Estamos a 1000 metros, a taxa de descida de 660 metros por minuto. Acho que podemos aguentar por 14 ou 15 minutos. Eu não quero morrer na minha lua de mel. Calma, querida. Eu só tentava acalmá-la, dizendo que daria tudo certo. É muito difícil ficar calma quando você está achando que vai morrer. Sem força, o avião perde 330 metros de altura a cada 5 quilômetros que percorre. Eles podem chegar aos Açores, mas se os pilotos cometerem um erro, terão de enfrentar uma aterrissagem forçada na água. Teremos de descer na água. O voo 236 da Air Transat é agora levado sem combustível sobre o Atlântico. Embora seus cálculos iniciais mostrem que eles talvez consigam chegar a Lages, o capitão Piché precisa agora seguir o procedimento padrão de emergência para um jato de passageiros sobre a água. Prepare a cabine. Certo. A cabine está despressurizando. Precisamos colocar nossas máscaras de oxigênio. A perda de força significa que a cabine logo se despressurizará. Atenção, por favor. Estamos nos preparando para pousar o avião. É preciso colocar os salva-vidas. Muita calma. Dentro de, eu diria, 2 minutos, eu vi as comissárias com salva-vidas nas mãos correndo pelos corredores. Obviamente aquele era um sinal de perigo. O que está acontecendo? Foi a primeira pergunta que me veio à mente. Aeromoça. Um momento. Aqui, Você não aeromoça. precisa atender desse jeito. Bom, de fato você não sabe o que pensar, mas as pessoas começaram a entrar em pânico quando pediram para que colocassem os coletes. Por favor, será uma grande ajuda se a mantiver calma. Um momento, eu já vou. Ai, meu Deus. Calma. Meu melhor amigo estava conversando com o pai dele. O pai dele morrera há 3 anos, mas ele dizia que ia se juntar ao pai dele.
Fazer um pouso forçado de um grande jato de passageiros na água implica em sérios riscos. Se o Airbus 330 fizer uma aterrissagem forçada, as chances de sobrevivência serão mínimas. Na minha opinião, não creio que essas aeronaves seriam barcos muito bons. Tipicamente, uma aeronave com uma cauda baixa, como esta, ao entrar na água, uma das primeiras coisas a atingir a água seria a cauda. E provavelmente ela seria arrancada imediatamente. Em 1996, durante uma tentativa de sequestro, a 7 ficou sem combustível ao largo da costa da África Oriental. Seus últimos minutos foram captados em um vídeo amador e revelam o que acontece quando o avião tenta um pouso forçado na água. Pessoas a bordo do jato da Ethiopian Airways, somente 50 sobreviveram. As chances de sobrevivência a um pouso na água e flutuar por muito tempo não são muito boas. Se o voo 236 da Air Transat efetuar uma manobra semelhante, enfrentará um desfecho igualmente grave. 6h27. A mais de 100 quilômetros de alcançar os Açores, os pilotos enfrentam uma longa e difícil manobra. Eles precisam manter o avião planando por mais de 15 minutos para alcançar os Açores. Aeroporto de Lajes, Açores. Transat 236 para a Torre de Lajes. Torre de Lajes recebendo, Transat 236. Você nos tem no radar, Transat 236. Temos você no radar principal, confirmando, você está a 130 quilômetros. Transat 236, Torre de Lajes. Estamos tentando chegar à pista. Por favor, descreva a direção e comprimento da pista. Torre de Lajes, Transat 236. Pista está a 3310. 290 metros de comprimento, aeroporto sem movimento. À frente de... Transat 236, não conseguimos ver o aeroporto. Nós lhe diremos quando conseguirmos. À medida que passam os minutos, a longa espera para aqueles a bordo é agoniante. É isso. Está acabado. Eu vou morrer nos próximos 5 ou 10 minutos. Eu considerava a ideia de que iríamos certamente morrer. Eu acho que ia se aceitar isso mais do que normalmente se aceitaria. A tortura de pensar que você vai morrer e que eu realmente pensei que fosse é pior para mim do que eu morrer. Se eu vou morrer, me matem agora. Peguem uma arma e atirem, ou deixem esse avião mergulhar de nariz no oceano e morreremos todos. Em terra, serviços de emergência se preparam para a aterrissagem forçada de um avião totalmente carregado. Com 20 quilômetros para chegar, a tripulação agora se prepara para a mais perigosa parte da operação: colocar seu avião na pista inteiro. Transat 236 para a Torre de Lajes. Você tem nossa distância de threshold e o tempo? Entendido, voo 236. Você está a 8 milhas de acordo com o radar principal. Velocidade do ar 280 nós, de acordo com nossas leituras. Visibilidade plena. Você deve ver o aeroporto. Negativo, Torre de Lajes. Até agora não conseguimos ver a pista. Não há espaço para erros. Sem potência, os pilotos possuem apenas uma chance de aterrissagem. Se eles a perderem ou ultrapassarem a pista, os resultados podem ser catastróficos. Velocidade mínima 440 nós. Velocidade máxima para Gravity Gear 200 nós. Até o último minuto não vamos baixar o trem de pouso. Certo. A tripulação luta para perder altura e velocidade para a aterrissagem. Entendido, Laje, 6 milhas náuticas. Vamos abrir os slides. Vai desacelerar um pouco. Slides em posição e travados. Ao se aproximarem da pista, sua velocidade aumenta perigosamente. Se forem rápido demais, eles podem sair da pista. O trem de pouso. Esperem. Velocidade indo para menos de 200. Tudo bem. Eu estabilizo a velocidade. Pode me dar a velocidade de pouso, por favor? Sem motores, sem flaps. Velocidade ideal de aproximação é de 170 nós. Está muito rápido.
Sim. Mas a pista é bastante longa. O capitão Piché executa agora uma série de difíceis manobras de desvio, reduzindo a velocidade do avião para aterrissar. O avião estava num ângulo de quase 45 graus. Eu pensei que fôssemos virar e mergulhar direto de nariz. O avião estava circulando a ilha para diminuir a velocidade. E então nós vimos a terra e aí vimos a água. E quando eu vi a água outra vez, eu achei que realmente nossas chances de sobrevivência talvez estivessem perdidas. A pista é longa, mas ao final dela tem uma escarpa de 130 metros. Se não conseguirmos parar ao final dela, estamos fritos, mortos. A tripulação alinha o Airbus gigante para a aproximação final. Trem de pouso abaixado e travado. 3 verde. Sem flaps. Apenas os freios de emergência. Sem spoilers, sem reverse thrust. 1.300 metros, 195 nós. 1.000 metros, 197 nós. 670 metros, 200 nós. Alerte, cabine. Atenção, tripulação, vamos aterrissar. Por favor, aperte os seus cintos. Vamos, aperte os seus cintos. Protejam as suas cabeças, por favor. Meu Deus. Velocidade vertical de 100 mpm. Estamos indo rápido demais. E a velocidade está aumentando. 203 nós agora. Está rápido demais. 330 metros, 201 nós. Vou manter o nariz para cima. Vamos chegar rápido. Mas mesmo se a tripulação conseguir colocar o Airbus na pista, eles enfrentam ainda um problema. Sem os motores, os procedimentos normais de freagem estão limitados. O perigo está longe de ter acabado. Seis e 46. Os pilotos precisam pousar o avião sem força e de alguma forma fazê-lo parar. Atenção todos, protejam suas cabeças. O Airbus aterrissa com força em alta velocidade. Os pneus estouraram. O capitão Piché tenta manter o nariz abaixado. Depois de queimar 8 pneus, o avião finalmente para no meio da pista. Não estamos a onda! Vamos sair do avião agora! Vamos para fora do avião! Por favor! Eu sabia que conseguiria. Eu só queria sair daquele avião rapidamente. Eu pulei e bati no chão com muita força. Eu acho que nem cheguei a tocar no escorregador. Eu não desci pelo escorregador, eu corri por ele. Todos gritavam, sai, sai, sai. E você sai correndo do avião. O que, em nome de Deus, acabou de acontecer? Eu caí no chão e simplesmente comecei a chorar. E aí, já fora do avião, sendo retirado dali, você quer saber o que aconteceu? Piché e de Jager pilotaram seu Airbus sem potência por mais tempo do que qualquer outro jato de passageiros na história. À medida que as notícias sobre seu notável feito se espalharam mundo afora, eles se descobrem heróis. Você não está pensando em mais nada além de cuidar da segurança de seus passageiros, sabe? É seu principal objetivo e como não... O outro principal objetivo era fazer o pouso com segurança. Por isso, naquele momento, acho que a experiência contou e teve a ajuda de meu colega e... Foi por isso que fizemos um pouso bem sucedido. Você está treinando para o pior, mas nunca sabe como vai lidar com situações como essas. E mais tarde, refletindo, acho que lidamos da forma mais profissional e da melhor maneira possível. Foi um sentimento de gratidão ao ver que todos os passageiros estavam bem. Quando surgem essas situações, você nunca sabe o que vai acontecer. Quer dizer, você começa a não acreditar. Ou seja, não faz sentido que um grande jato com 2 motores fique sem potência com 300 pessoas a bordo.
Entretanto, embora a história divulgada tenha sido de sucesso, perguntas perturbadoras persistiam. Como uma aeronave tão sofisticada ficou sem combustível? O que exatamente aconteceu com o voo 236? Investigação GPI-AA. Longe das câmeras, uma investigação do acidente é iniciada imediatamente pelas autoridades de transporte portuguesas, canadenses e francesas. Verificações iniciais rapidamente confirmaram que todos os tanques de combustível do Airbus estavam de fato vazios. Mas para perder mais de 17 toneladas de combustível em um período de tempo tão curto, significava que eles haviam tido um vazamento maior. A pergunta era, onde? Engenheiros examinaram sistemas de combustível procurando por falhas nos tanques e nos canos de combustível. Não demorou muito e encontraram o que estavam procurando, bem atrás do motor direito. Nesse caso em particular, você tinha um tubo hidráulico relativamente pequeno em comparação com o tubo de combustível maior. E o tubo hidráulico, devido possivelmente a pulsações no sistema hidráulico, estava se desgastando contra o tubo maior. E, finalmente, o tubo maior teve um vazamento. E o vazamento, não o vazamento em si, mas o buraco, possivelmente, levou a uma fratura do tubo, deixando aquela quantidade enorme de combustível vazar do avião. Investigadores começaram a verificar os registros de manutenção da Air Transat. Eles deixando aquela quantidade enorme de combustível vazar do avião. Investigadores começaram a verificar os registros de manutenção da Air Transat. Eles descobriram que em 19 de agosto, 5 dias antes do voo, a Air Transat havia removido o motor direito para manutenção e instalado uma peça de reposição enviada pela Rolls-Royce. Mas, ao analisarem os registros de conserto para o motor, eles descobriram um terrível erro. Esse não era um caso de problema de design, mas de falha de manutenção. A Rolls-Royce havia fornecido o motor sem o conjunto de bomba hidráulica. Para resolver isso, os mecânicos da Transat usaram as peças de um antigo motor. Entretanto, ela não se encaixara adequadamente e os canos haviam se friccionado durante 5 dias. Até que no meio do caminho, sobre o Atlântico, um deles se rompeu. Os motores foram entregues sem esses 2 tubos e um suporte. O objetivo daquele suporte era manter o espaço livre. Portanto, se eles tiraram o suporte do motor antigo e o colocaram no motor novo, aqueles tubos iriam ficar presos juntos e poderiam provavelmente se desgastar. Ao interrogarem os mecânicos da Air Transat, os investigadores encontraram evidências ainda mais perturbadoras de negligência. O mecânico-chefe testemunhou ter se preocupado sobre a substituição de outro conjunto hidráulico. 5 dias antes do acidente, ele apresentou sua preocupação a seus superiores. A empresa decidiu que a aeronave precisava voltar ao serviço e não poderia esperar pela peça que faltava. Ele deveria prosseguir com a substituição. As partes de substituição se distinguiam das corretas apenas por alguns poucos milímetros, mas foi uma diferença que quase custou a vida de 306 pessoas. Poucos dias após o acidente, a Air Transat assumiu publicamente a responsabilidade pela falha de manutenção. Vocês precisam compreender que houve um pequeno erro em função da mudança de bomba quando de sua instalação. Mas quando alguns tubos foram necessários para a conexão à bomba, houve incompatibilidade. A consequência imediata para a Air Transat naquele acontecimento foi que eles tiveram que pagar uma multa de $250 milhão, a mais alta até então no Canadá, por um erro que poderia ter sido evitado. Como uma pessoa que deveria ser qualificada para o seu trabalho pôde colocar uma peça errada num motor, arriscando a vida de 300 pessoas, eu não entendo. Esse incidente é um lembrete bastante forte de que a regulamentação e segurança são importantes e que suas vidas serão perdidas na falta dessas 2 coisas. E são vidas de verdade, não se trata de um número imaginário de 300 pessoas. São pessoas de verdade que sofrem como todos nós. E se não tivéssemos sido nós sofrendo, teriam sido nossas famílias. Esse não é o fim da história. Investigadores voltavam agora sua atenção para a cabine em si. E qual o papel da tripulação nos acontecimentos de 24 de agosto? Poderiam eles ter feito mais para evitar a crise? Perguntas importantes permaneciam sem resposta. Perguntas sobre o que teria acontecido no deck de voo. A investigação do Transport Canada sobre o voo 236 da Air Transat descobriu que erros básicos de manutenção haviam levado a um vazamento de combustível. A Air Transat assumiu a responsabilidade e foi pesadamente multada. Mas a atenção agora se voltava para o deck de voo e para o desempenho da tripulação.
Que papel eles tiveram na perda do combustível? Alimentação cruzada. Acionando. Quando a tripulação abriu a válvula de alimentação cruzada para transferir combustível do tanque da asa esquerda para o da direita, eles perderam 17 toneladas de combustível em menos de 30 minutos e deixaram de fechar a válvula de alimentação para evitar mais perda. Perdemos os 2 motores por vazamento de combustível. Estamos planando agora. Nos dias que se seguiram ao acidente, o capitão Piché e Dick de Jager foram dados em detalhes sobre suas ações. Mais de 2 anos depois, as descobertas ainda não vieram a público. O que se segue são possíveis explicações para o curso dos acontecimentos naquela noite, baseados em fatos conhecidos e na opinião de especialistas. Temperatura do óleo alta no número 2. Os alertas de alta pressão de combustível e baixa temperatura de combustível vindos do motor 2 na asa direita não teriam levado os pilotos a suspeitarem de que já houvesse um vazamento de combustível. As indicações que estavam sendo relativas aos sistemas de combustível poderiam não dar à tripulação quaisquer indicações. Eles podem ter se perguntado o que estava causando as indicações errôneas ou mesmo estranhas, mas não há nada errado em minha mente ou no treinamento deles que os fizesse suspeitar que o sistema de combustível estivesse envolvido. Eu aposto que é o computador. Mas embora os pilotos pensassem ter um erro de computador, os alarmes sobre combustível estavam, na verdade, corretos e eram a primeira indicação de um problema muito mais sério. Alerta de fuel imbalance. Eu nunca vi isso. Quando o alerta foi emitido 20 minutos depois, mostrando menos combustível na asa direita do que na esquerda, isso parecia desvinculado dos alarmes sobre combustível. Isso poderia ter reforçado a ideia de que o capitão Piché estivesse enfrentando uma série de erros do computador. Não execute esse procedimento sob suspeita de vazamento de combustível. Apesar das dúvidas, o capitão Piché foi obrigado a seguir os procedimentos da Airbus para corrigir o problema, abrindo a válvula de alimentação. Alimentação cruzada. Acionando. Mas seguir a checklist havia sido suficiente? Você não pode simplesmente apertar botões em resposta a comandos dos computadores e esperar que tudo fique bem no final. Ou seja, uma vez completada a checklist, podemos nos sentar e ficar tranquilos. Esse não é o caso. Você precisa continuar se perguntando se isso está correto. Fizemos a verificação correta? Temos os resultados corretos? Quando os pilotos calcularam a alta perda de combustível, eles deveriam ter suspeitado de um vazamento. Transat 236, declarando emergência de combustível. Ao confirmarem o vazamento, suas opções eram limitadas. Agora eles tinham uma escolha. Fecho a alimentação cruzada e vejo o que acontece, ou deixo aberta, como manda a checklist, para equilibrar o combustível, e talvez então a situação se corrija por si mesma. A tripulação não estava, na verdade, certa disso. O capitão Piché acreditou durante um longo tempo que estivesse enfrentando um erro do computador. Foi só quando os motores pararam que ele aceitou que o vazamento de combustível era real. A complexidade tecnológica de aeronaves modernas pode ajudar a torná-las mais seguras e mais confiáveis, mas pode também levar a problemas que quase provocaram catástrofe ao voo 236 da Air Transat. Discrepâncias em peças de substituição levaram a vazamento de combustível. Desconfiança nos computadores levou a tripulação a uma leitura errônea da situação. A combinação desses erros levou a enormes implicações. Somente porque o controle de tráfego aéreo enviou o avião 100 km ao sul para evitar congestionamento que o voo 236 estava próximo dos Açores quando a crise estourou. Caso contrário, teria pousado no oceano. A investigação portuguesa continua não publicada. A Airbus culpa os pilotos por mau gerenciamento do vazamento de combustível. Robert Piché e Dick de Jager continuam voando com a Air Transat. Em agosto de 2002, eles receberam uma das mais altas honrarias da Associação dos Pilotos de Empresas Aéreas pelo mais longo voo planado já realizado em uma aeronave de passageiros. Após o acidente, a Airbus modificou sua checklist no que diz respeito a alerta de combustível. De agora em diante, nas verificações do computador, todos os níveis de combustível a bordo são verificados em relação aos planos de voo. Ele agora emite um sinal claro no caso de estar sendo gasto mais combustível do que os motores conseguem consumir. A Rolls-Royce emitiu novamente um boletim de serviço alertando todos os seus clientes sobre a incompatibilidade de duas peças praticamente iguais. Seja quais forem as circunstâncias, a pressão sob a qual ele estava era tremenda. Ele pousou aquele avião com segurança, estourou apenas 8 dos 12 pneus e salvou 300 pessoas. Ele salvou a vida de todos. O capitão Piché salvou as nossas vidas e
Se ele cometeu ou não um erro, ou se havia uma falha no computador, na verdade não importa porque estamos vivos. Se eu considero um herói? Não. Se eu acho um ótimo piloto? Sim. Graças a Deus as ilhas estavam ali e salvaram nossas vidas. Mas se aquele cano de combustível tivesse quebrado uns 5 minutos antes, nós teríamos acabado na água e eu não estaria aqui contando essa história. Desastres aéreos. Esta reconstituição foi baseada na opinião de especialistas e em fatos sobre o voo. Noite de 24 de agosto de 2001. Um Airbus A330 com 306 passageiros a bordo e com sua capacidade total ficou sem combustível a meio caminho de seu destino sobre o Atlântico. Como poderia uma aeronave de última geração e computadorizada sofrer uma falha tão catastrófica? Mayday, Mayday, Mayday. Perdemos os 2 motores por falta de combustível. Estamos planando agora. Estamos a 30 mil pés, descendo a razão de 2.000 pés por minuto. Vamos pousar na água. Coloquem os coletes salva-vidas. O que está acontecendo? Senhor, por favor, calma. Este filme investiga o que aconteceu com o voo 236 da Air Transat. É isso, está acabado. Vamos morrer nos próximos 5 ou 10 minutos. Velocidade aumentando, 203 nós, rápido demais. Lisboa. V1, rotate. A previsão do tempo para a travessia do Atlântico é boa. Tudo corre tranquilamente no deck de voo, com exceção de um pequeno ajuste na rota. Para evitar congestionamento, o controle aéreo direciona o voo 96 km ao sul de sua rota original. É uma alteração mínima, mas terá um papel crucial mais tarde. Os passageiros se acomodam para a longa travessia. Tudo parecia normal e, na verdade, eu já tinha viajado pela Air Transat e não tinha achado muito boa. Fiquei surpresa pela qualidade do voo, que estava no horário, o avião era mais novo e achamos que, no geral, estava muito melhor do que esperávamos. Estamos passando para a nossa próxima checklist. A cada ação checa sua posição e seu consumo de combustível comparando-os a seu plano de voo. 11,2 toneladas à direita, 11,2 toneladas... Províncias de Quebec, onde as condições geralmente são muito severas. O deck de voo do A330 é ultramoderno. Computadores conectados a mais de 100 sensores a bordo monitoram constantemente a operação do avião. Este filme revela como problemas sérios podem surgir quando os pilotos obtêm leituras incomuns dos computadores e começam a desconfiar delas. Naquela noite, os computadores decolagem tranquila do voo 236. 236 seguir a 320 Air Canada. Virar à esquerda em Romeo e manter 24 direita. Entendido. Seguir a 320 Air Canada. Virar à esquerda em Romeo e manter 24 direita. Com a tripulação de 13 pessoas, o voo 236 tem 306 pessoas a bordo. Mas que legal. 20 horas e 20 minutos. Transat 236, livre para decolar. 240 em 8, pronto para decolar, 24 direita, Transat 236. Às 20 horas e 20 minutos, o Airbus A330, com mais de 47 toneladas de combustível, deixou Toronto em direção a... Vejam suas cabeças agora! Ah, meu Deus! Air Transat. De agosto de 2001, o aeroporto internacional de Toronto está movimentado. A Air Transat é uma empresa aérea que cresceu rapidamente, tornando-se uma das maiores empresas aéreas no Canadá. Pleno verão traz menos viajantes a negócios e um clima de férias. O destino da Air Transat é Lisboa. A maioria dos passageiros são canadenses visitando a Europa ou imigrantes portugueses indo para casa. 19h34.
O avião, um Airbus A330, com 2 motores, está sendo pilotado por um jovem copiloto, Dirk de Jager, e um experiente capitão, Robert Pichet. O capitão Robert Pichet é alguém um tanto fora do comum. O capitão Robert Pichet ganhou suas insígnias quando aprendeu a voar no norte, nas províncias à esquerda. Apesar de sistemas computadorizados, alguns procedimentos, como a verificação do combustível a bordo, precisam ser feitos manualmente. Comparando-se a quantidade de combustível nos tanques com a quantidade com a qual começaram, os pilotos podem ficar de olho em seu consumo de combustível. Checagem de combustível completada, nível normal para a distância percorrida. Certo. Durante as primeiras 5 horas, tudo é rotina. A tripulação do voo, a Air Transat e investigadores do acidente, todos se negaram a dar entrevistas a respeito do que ocorreu em seguida. Este filme utiliza fatos conhecidos sobre os procedimentos de emergência padrão de voo, além da opinião de especialistas para a reconstrução do que ocorreu no voo 236. Veja, estamos recebendo um sinal de alerta. Temperatura do óleo baixa, pressão do óleo alta no número 2. Este alerta é o primeiro estágio da crise. A pressão do óleo está normal no número 1 e ligeiramente alta no número 2. O display do computador revela que a temperatura do óleo está baixa no motor número 2. Entretanto, a temperatura do óleo está alta.